Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Sistemas Operacionais voltado para o bacharelado em Sistema de Informação. Eu sou o professor Ivo e vou falar sobre alguns dos principais algoritmos de escalonamento de processos em sistemas operacionais. Vamos lá? Entre os principais algoritmos de escalonamento de processos que temos o FIFO, o SJF, o SRTF, o Hold Rob e o algoritmo de prioridade. Vamos abordar cada um desses algoritmos. O algoritmo FIFO, ele retira os processos da fila de ato na ordem de chegada. Ele escolhe quem está há mais tempo na fila de ato. E é um algoritmo não preemptivo. Se o processo iniciou sua tarefa, ele vai até o final, ele só é interrompido se houver algum erro. O principal problema desse algoritmo é que muitos processos CPU balde pode causar queda no desempenho. Então, ele pode trazer uma sensação ruim de desempenho aí no seu sistema operacional. A animação aqui abaixo, ela ilustra esse processo de seleção, onde o pacote mais antigo ele é colocado aqui no carrinho, e os processos mais novos são adicionados ao final aqui da esteira. E aí, vai sempre selecionando o pacote que tiver mais antigo dentro desse esquema. Aqui é apresentada uma pequena simulação do processo de escalonamento utilizando o algoritmo FIFO. Utilizaremos essa mesma simulação nos demais algoritmos que vamos observar posteriormente. O principal item que devemos observar é o tempo médio de espera. A simulação aqui ela consiste na utilização de 4 processos. Um processo A, o processo B, C e D. Cada um desses processos possui um tamanho, que é definido aí pelo valor de próximo ciclo. E também temos o momento de transição, que é o momento em que o processo ele está disponível na fila de ato para utilizar a CPU. Então, vale lembrar que em uma execução normal, geralmente, não temos como saber exatamente quando um processo vai surgir e por quanto tempo ele utilizará a CPU. Logo, para o algoritmo FIFO, vamos fazer um diagrama de tempo do uso da CPU, que aqui já está resolvido, mas vou fazer um outro aqui embaixo, né, nessa linha vermelha, como vocês podem ver. E também eu vou fazer uma fila de ato para que vocês consigam acompanhar o que está acontecendo em cada momento. Então vamos lá? No momento 0 surge o processo A. Então o processo A tem um momento de transição 0, então o momento 0 ele aparece com tamanho 10. Então, eu coloco aqui o A na fila de ato com tamanho 10. No momento inicial, a CPU está vazia. Logo, o processo A será carregado para execução. Coloco o A para executar. Como é um algoritmo não preemptivo, o A iniciou no momento 0, ele vai até o momento 10. Sem que nenhum processo possa interromper ele. No momento 4 surge um outro processo, então vamos ver bem aqui, nesse momento surge o processo B, só que o B ele não pode interromper a execução do processo A, o B tem tamanho 11, não acontece nada aqui na fila de execução, porque o B não pode interromper a execução do processo A. Momento 5, surge outro processo. Surge o processo C. Carrego ele para a fila de ato C, tamanho 8. Também não interrompo o A, porque o A estamos executando um algoritmo não preemptivo e nenhum processo pode interromper essa execução, uma vez iniciada. Momento 10, surge outro processo. O processo D, carrego ele na fila de ato, coloco aqui o tamanho dele, só para ficar mais fácil de acompanhar. Beleza, no momento 10 também aconteceu que o A terminou a sua execução. Uma vez que ele terminou sua execução,
o sistema de escalonamento ele precisa selecionar um dos processos que estão na fila de hábito. Qual que ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo B, porque o processo B é o processo que está mais antigo na fila de hábito. O B iniciou no momento 10, ele vai usar a CPU até o momento 21. No momento 21, o processo B terminou sua execução. Logo, eu preciso selecionar um outro processo. Quem eu vou selecionar e por quê? Vou selecionar o C ou D. Quem está mais antigo? O mais antigo é o processo C, que chegou no momento 5, enquanto o D chegou no momento 10. Então, retiro o C daqui, coloco ele para usar a CPU. Vai do momento 21 até o momento 29, porque ele precisa rodar 8 ciclos de clock. Chegou no momento 29, o C terminou sua tarefa. Logo, o escalonador precisa selecionar alguém. Ele vai selecionar o D, porque também é o último que restou. Então, o processo D inicia no momento 29 e ele vai até o momento 36. Bem interessante, né, pessoal? Fizemos aí, conseguimos obter agora o momento que cada um foi executado, quanto tempo eles foram executados. Agora vamos calcular o tempo de espera e o tempo total de vida de cada processo. O tempo de espera, ele refere-se ao tempo que o processo ficou na fila de hábito, esperando para utilizar a CPU, e que é o momento aí que ele iniciou sua execução, menos o momento da transição. Já o tempo total é o tempo de espera mais o próximo ciclo, que é o tamanho do processo. Bom, há outras formas de calcular isso, mas vou seguir essa aqui que eu acho a mais didática. Então vamos lá calcular? O processo A chegou no momento 0. Então o A chegou no momento 0 e foi atendido no momento 0. Quanto tempo ele esperou? O processo A esperou 0. O processo B, ele chegou no momento 4. Ele foi atendido somente no momento 10. Quanto tempo que ele esperou? Entre 10 a 4. Então, a gente faz o cálculo da seguinte forma: 10 menos 4. Aí eu tenho o tempo de espera do processo B, que foi 6. Então, está aqui, 6 é o tempo de espera do processo B. O processo C, ele surgiu no momento 5, que foi esse momento aqui, e ele só conseguiu pegar a CPU no momento 21. Aí eu coloco 21 menos 5, que dá 16. Então, o tempo de espera do processo C foi 16. O processo D, ele surgiu no momento 10 e ele só foi atendido no momento 29. Então, 29 menos 10, tenho que o tempo de espera do processo D foi 19. E o tempo total, Ivo, como é que eu faço para calcular? O tempo total é esse tempo de espera mais o próximo ciclo. Então, o 0 mais 10, temos que o tempo total do processo A foi 10. O processo B teve que esperar 6 ciclos de clock na fila de hábitos. Logo, eu tenho o tempo total dele, esse 6, mais o próximo ciclo dele, que é 11. 11 mais 6, 17. Processo C teve tempo de espera 16 e tamanho 8. Logo, o tempo total é 24. O processo D, ele teve o tempo de espera de 19 ciclos de clock lá na fila de hábito, e ele tem tamanho 7. Aí eu somo 7 mais 19, que dá 26. Agora, então a gente obteve aí o tempo de espera e o tempo total. Agora a gente precisa somar o tempo de espera aí de cada processo e dividir pelo número de processos para obter a média, né? O mesmo deve ser feito também para o tempo total, mas vamos fazer um cálculo aqui rapidão, somente da média, né, do tempo de espera, que é o que mais nos interessa. Então, 0 mais 6, 6. 6 mais 16, 22.
22 mais 19, temos 41. 41 dividido por 4 vai dar 10,25. Então, vamos gravar aqui esse tempo. O algoritmo FIFO, para essa simulação, teve um tempo médio de espera 10,25, tá? O algoritmo SJF, o menor trabalho primeiro, ele seleciona o processo cujo próximo ciclo é o menor. E ele é um algoritmo não preemptivo também. Se ele começou, ninguém pode interromper ele. Na implementação, a fila ela pode ser ordenada em ordem crescente de utilização da CPU para facilitar a busca, agilizar esse processo de seleção, o que favorece aí os processos do tipo I/O Bound. Então, tem processos que usam muito pouco a CPU e logo ele vai para a fila de entrada e saída. Então, esse algoritmo ele é interessante para processos com esse aspecto. A animação ilustra o funcionamento, né, do algoritmo aí com 3 processos. Temos 3 carinhas aí. Chega um carinha com um processo menor, né, e é selecionado para usar a CPU. Bom, os principais problemas desse algoritmo são a impossibilidade de implementar ele, falando assim de forma completa, né? É impossível implementar ele completamente. Não tem como a gente definir no processo quem tem o menor próximo ciclo. O que pode ser feito é uma análise estatística com base nas execuções anteriores, num histórico, né? E tentar prever qual será o tempo de execução do processo. Outro problema desse algoritmo é a postergação indefinida de processos grandes. Então, quem tem um próximo ciclo muito grande poderá nunca ser atendido, porque vão surgindo outros processos menores e ele fica esperando e nunca chega a vez dele, né? Bom, aqui é apresentada uma pequena simulação também com aqueles mesmos números, só que utilizando agora o algoritmo SJF. Então, temos os processos A, B, C e D, tamanho 10, 11, 8, 7 e momento de transição 0, 4, 5, 10. Então, vamos lá? Aqui temos a fila de hábito e aqui vamos ter a fila de execução, que é o diagrama de tempo da CPU. Momento 0, quem chegou? No momento 0 chega o processo A com tamanho 10. Ele tem uma quantidade de serviço boa, né? Se eu olhar por essa tabela. Só que no momento 0, tem mais alguém aqui na fila competindo pela CPU? Não. Logo, carrega o processo A para execução. Esse algoritmo é não preemptivo. Logo, se ele iniciou em 0, ele vai até o momento 10, sem que ninguém possa interromper ele. Mas como a gente fez lá no FIFO, momento 4 surge um processo B, carrego ele para a fila de hábito, então B tem tamanho 11, é importante eu fazer essa anotação para eu comparar depois. Momento 5, surge o processo C, também carrego ele para a fila de hábito e coloco o tamanho dele, que é 8. Momento 10, chega um outro processo, chega o processo D, com tamanho 7. Momento 10, acontece que o processo A também termina a sua execução. Logo, se o A terminou sua execução, o que eu tenho que fazer? O escalonador tem que selecionar um dos processos. Quem ele vai selecionar? O mais antigo ou quem tem o menor trabalho primeiro? No caso do SJF, é quem tem o menor trabalho. Dentre esses processos B, C e D, o processo que tem o menor trabalho é o D, que tem tamanho 7. Então, risco ele daqui. Carrego ele para a CPU, ele iniciou em 10, ele vai até o momento 17. Chegou no momento 17, o processo D terminou a sua execução. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo C, porque o C tem menor próximo ciclo, ele tem 8, enquanto o B tem 11. Logo, carrego na CPU o processo C, ele vai do momento 17 mais 8, então ele vai até o momento 25. E no momento 25, que você encerra, o algoritmo de escalonamento precisa selecionar alguém. Nesse caso, só restou o B, seleciona-se o processo B
e ele tem 11 ciclos de clock, do momento 25 ele vai até o momento 36 executando. Agora, vamos calcular o tempo de espera e o tempo total de vida de cada processo. O processo A surgiu no momento 0 e foi atendido no momento 0. Logo, o tempo de espera do processo A foi 0. Ele chegou no momento 0 e ele foi atendido exatamente no momento 0. Logo, ele não esperou nada. O processo B, ele chegou no momento 4. Ele foi atendido somente no momento 25. Então, ele ficou aqui, ó, do 25 até 4 esperando. Então, 25 menos 4, ele ficou 21 ciclos de clock esperando. O processo C, ele iniciou no momento 5 e foi atendido no momento 17. Então, a gente foi atendido aqui. 17 menos 5, aí eu tenho 12 como tempo de espera de C. O processo D chegou no momento 10, foi atendido no momento 10. Logo, ele não teve que esperar nada. Então, o tempo de espera do processo D foi 0. O tempo total, eu tenho que é o tempo de espera mais o próximo ciclo. 0 mais 10, 10. O processo B teve que esperar 21 ciclos de clock na fila de apto e tem tamanho 11. Logo, 21 mais 11 dá 32. O processo C teve o tempo de espera de 12 ciclos de clock na fila de apto e tem o tamanho 8. Então, 12 mais 8 igual a 20. E o processo D teve tempo de espera 0 e o tamanho dele é 7. Logo, o tempo total de D é 7. Aqui também, vamos fazer somente o cálculo do tempo de espera do processo, né? A gente vai somar o tempo de espera de cada processo e dividir pelo número de processos, que aqui no caso é 4. Então, vamos iniciar aqui. 0 mais 21 é 21. 21 mais 12 é 33. 33 mais 0, 33. Agora, 33 dividido por 4 vai dar 8,25. Detalhe, pessoal. Então, essa aqui é a melhor solução para tempo médio de espera. Então, o SJF ele foi melhor que o FIFO para essa simulação. O algoritmo aí, um novo algoritmo que temos é o algoritmo SRTF, menor próximo ciclo restante. Então, ele seleciona o processo que tem o menor tempo restante para concluir suas tarefas. Ele é um algoritmo preemptivo, ou seja, durante o meio da execução, um outro processo que surgir na fila de apto pode interromper ele. A CPU, se um novo processo chega aí, né, o seu tempo de execução é menor do que o processo que estava executando na CPU, a CPU retira o processo em execução e seleciona esse novo processo. Bom, a principal desvantagem é que os processos com maior tempo de execução podem demorar muito. É o mesmo esquema de uma postergação indefinida que a gente tem lá no SJF, né? E aí, se surgirem muito processo com tempo de execução curto, ele vai ficar a vida inteira aguardando. Aqui também, nesse slide, temos a mesma simulação, só que ao invés de usarmos FIFO, SJF, vamos usar agora o SRTF. Vale lembrar que esse algoritmo ele é feito com o menor próximo ciclo restante que está na fila de apto comparado com quem está em execução, tá? Bom, vamos fazer a nossa simulação. Momento 0, chega o processo A. Então, eu coloco o A na fila de apto, não tinha ninguém no momento 0, surge o A com tamanho 10 ciclos de clock. Então, coloco o A para usar a CPU. Nesse caso, eu posso falar que o A vai começar em 0 e terminar em 10.
Eu não posso afirmar isso inicialmente, porque esse é um algoritmo preemptivo. Pode surgir uma interrupção se aparecer um processo com menor trabalho do que falta para o processo A concluir. Então, logo, não vamos marcar aqui que vai até 10. Então, retiramos o processo A da fila de hábito, carregamos ele, processo A, para a fila de hábito, e ele está aqui carregado. Momento 4, então aqui no momento 4, surgiu um outro processo, surgiu o processo B. Então, o processo B vem para a fila de hábito, tamanho 11. Aí eu faço uma comparação. O processo B tem tamanho 11, o processo A tinha tamanho 10, mas aqui no momento 4, ele já estava faltando apenas 6 ciclos de clock para concluir sua execução. Quem é menor? O A com 6 ou o B com 11? É menor o A com 6. Então, o A continua sua execução. Momento 5, surge outro processo. Quem surgiu? Surgiu o processo C. Carrega o C na fila de hábito, vejo que falta 8 ciclos de clock para ele concluir sua tarefa. Comparo com A também. O A falta 5 no momento 5. E o C tem tamanho 8. Quem é o menor tempo restante que falta? É o A ou é o C? No caso, permanece o A como sendo menor, porque falta 5, enquanto para o C falta 8. Então, o A vai continuando sua execução. Momento 10, surge o processo D, faltando 7 ciclos de clock para concluir sua tarefa. Momento 10 também, o processo A terminou sua execução. O algoritmo de escalonamento vai ter que selecionar quem é o processo com menor tempo restante para concluir sua atividade. Então, eu tenho o processo B com 11, o C com 8 e o D com 7. Nesse caso, o menor é o processo D. Então, o algoritmo de escalonamento vai selecionar o D no momento 10 e o processo D vai até o final, que é 17. Por que eu sei que ele vai até o final? Porque eu não tenho um outro processo para entrar nessa minha simulação aqui nesse caso, e eu sei que o C e o B já são maiores que ele. Momento 17, preciso selecionar um processo. Quem tem o menor tempo de próximo ciclo restante é o processo C. Retiro o C da fila de hábito, coloco ele para executar na CPU. Vai até o momento 25, que é esse 17 mais o 8. Momento 25, C encerra suas atividades. Surge então a necessidade de seleção. O algoritmo vai selecionar o processo B, que é o único que restou, e de 25 ele vai até o momento 36. Bom, o diagrama de tempo ele ficou igual do SJF, mas em alguns casos ele vai diferir, tá, pessoal? Não fique com essa preocupação que sempre vai dar igual. Então, foi uma coincidência, né, ter esses valores iguais. E agora a gente precisa calcular aqui o tempo de espera e o tempo total desse processo. Então, o processo A, ele chegou no momento 0. Ele foi atendido no momento 0, logo, o tempo de espera dele foi 0. O processo B chegou no momento 4. Ele foi atendido no momento 25. 25 menos 4, eu tenho que o tempo de espera, então, foi 21. O processo C chegou no momento 5. E o processo C ele foi atendido no momento 17. 17 menos 5, logo, eu tenho que o tempo de espera foi 12. O processo D chegou no momento 10, foi atendido exatamente no momento 10. Logo, ele esperou 0 tempos lá na fila de hábito. Agora, eu preciso calcular o tempo total. O tempo total é o tempo de espera mais o próximo ciclo. 0 mais 10, 10, então, processo A. Processo B, o tempo total dele é 21 mais 11, que dá 32. Processo C,
tem um tempo de espera 12 mais 8, como sendo o próximo ciclo, que dá 20, e o processo D, 0 mais 7, que dá 7. Então, a gente tem que a média do tempo de espera, somando aqui 0 mais 21, 21 mais 12 mais 0 dividido por 4, também vai dar 8,25. Também esta é a melhor solução para tempo médio de espera até o momento, tá? Bom, vamos falar agora sobre o algoritmo de prioridade, onde cada processo aí possui uma prioridade, sendo que o de maior prioridade ele é escolhido pela CPU e ele pode ser preemptivo ou não preemptivo. Então, alguns constam que não preemptivo não é muito interessante, porque ele faz, mesmo tendo uma prioridade, ele faz ele esperar, né? O problema desse algoritmo é a postergação indefinida. Então, processo com prioridade pequena nunca poderá ser atendido, né? Isso é um sério problema. Mas, para evitar esse problema, também pode ser implementado um algoritmo de envelhecimento. Então, esse algoritmo ele aumenta a prioridade de quem está há muito tempo aguardando aí pela CPU. Bom, nesse slide é apresentada a mesma simulação com os mesmos dados, porém foram adicionados aí os valores de prioridade. Quanto menor o número, mais alta a prioridade, e vamos utilizar o algoritmo de prioridade não preemptivo também. Ou seja, se um processo iniciou a execução, mesmo que um processo de mais alta prioridade se torne apto, o processo que está em execução não é interrompido. Vamos lá? Então, no momento 0, surge um processo. Então, surge o processo A. Carrego ele aqui na fila de apto, coloco o tamanho dele, que é 10, e eu coloco também a prioridade dele, que é 2. No momento 0, não tem ninguém utilizando a CPU, e só temos o processo A na fila de apto. Logo, o escalonador vai selecionar o processo A para execução. Se é um algoritmo não preemptivo, se ele iniciou em 0, ele vai até o máximo que ele pode, que é 10. Então, se ele começou em 0, ele vai até 10. Mas no momento 4, apareceu um processo. Quem apareceu? Apareceu o processo B, com tamanho 11, e prioridade máxima, que é prioridade 0. Só que o processo B não pode interromper o A porque é um algoritmo não preemptivo. Momento 5, surge um outro processo, um processo C. No momento 5, surge o processo C. Nesse caso, ele tem menor prioridade que A, mas não ia mudar nada se ele tivesse uma prioridade melhor. Tamanho 8. No momento 10, surge um outro processo, processo D. O processo D tem prioridade 1 e tamanho 7. Bom, o escalonador, no momento 10, o A encerra suas atividades, ele precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê? Vai selecionar o processo B, C ou D. O B tem prioridade 0, que é a máxima, o C tem prioridade 3 e o D tem prioridade 1. Logo, o escalonador vai selecionar o processo B. Então, no momento 10, o B é selecionado, ele tem tamanho 11, iniciando em 10, ele vai até o momento 21, uma vez que o algoritmo é prioridade não preemptivo. Momento 21, o escalonador de processo precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo D, que tem prioridade 1, enquanto o C tem prioridade 3. O D é selecionado, ele tem tamanho 7, então ele vai de 21 até o momento 28. Chegou no momento 28, o escalonador de processo precisa selecionar alguém. Qual processo que vai ser selecionado? Só restou o C. Então, o C é selecionado.
e ele vai do momento 28 até o 36, porque ele possui 8 ciclos de clock para concluir sua tarefa. Bom, agora a gente precisa calcular o tempo de espera dos processos e o tempo total. O processo A, ele chegou no momento 0, foi atendido no momento 0. Não houve interrupção, mesmo porque o algoritmo é não preemptivo. Logo, o tempo de espera do processo A foi 0. O processo B, ele chegou no momento 4 e ele foi atendido no momento 10. Logo, 10 menos 4, eu tenho que é 6. Então, o tempo de espera do processo B foi 6. O processo C chegou no momento 5 e ele foi atendido somente no tempo 28, no momento 28. 28 menos 5 sobra 23. O tempo de espera do processo C foi 23. O processo D, ele foi chamado no momento 10 e atendido no momento 21. 21 menos 10, o tempo de espera do processo D foi 11. Mesmo processo, a gente precisa, para identificar o tempo total, colocar o tempo de espera mais o próximo ciclo. Tempo de espera foi 0, próximo ciclo 10. 0 mais 10, 10. Então, tempo total de A é 10. Processo B, tempo total de B é 6 mais 11, que dá 17. Processo C, o tempo de espera 23 mais 8, que dá 31. Processo D, tempo de espera 11 mais 7, que é o próximo ciclo, dá 18. Agora, para saber a média do tempo de espera, a gente precisa somar esse tempo de espera e dividir pelo número de processos, que é 4, né? Então, 0 mais 6 dá 6, 6 mais 23 dá 29, 29 mais 11 dá 40. 40 dividido por 4, a média foi 10. Então, esse algoritmo ele foi mais eficiente que o FIFO e menos eficiente que o SJF e o SRTF. Vamos para o próximo. Essa simulação agora, nesse slide, é a simulação com o algoritmo de prioridade, com os mesmos números de prioridade anterior e o mesmo número de processos, tempo de momento de transição, próximo ciclo iguais aos dos exemplos anteriores, tá? Então, vamos fazer o cálculo, então, do tempo médio de espera do algoritmo de prioridade na versão preemptiva. O processo A surge no momento 0. Então, no momento 0 surge o processo A, tamanho 10, prioridade 2. Na fila de app, nesse momento em que a CPU está vazia, o escalonador precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo A, que é o único que está na fila de apto. Então, o processo A vai para execução. O algoritmo agora é preemptivo. Então, eu posso interromper se surgir um processo de mais alta prioridade do que o processo que está em execução, que é o processo A. Bom, no momento 4 surge um outro processo. Então, no momento 4 surge o processo B. Então, B aparece no momento 4. Qual a prioridade de B? O B tem prioridade máxima, que é 0. E tamanho 11. O que vai acontecer se o algoritmo é preemptivo? Eu posso interromper? Eu vou comparar a prioridade de A com B. A gente pode observar que o escalonador vai identificar que o processo B tem mais alta prioridade, logo o A ele vai ser retirado da CPU, ele vai retornar para a fila de apto, com o número de próximos ciclos faltante, que é 6, então era 10. Só que ele usou 4, então ficou faltando 6 ciclos para concluir sua atividade. E a mesma prioridade anterior, que é 2. Carrega o B para usar a CPU. Ele tem 11 ciclos para concluir sua tarefa. E ele começou a executar.
No momento 5, aparece o processo C. Então, coloca aqui que no momento 5 aparece o processo, trago aqui o processo C, faltando 8 ciclos de clock e prioridade 3. O C com prioridade 3 toma a CPU do processo B que está usando a CPU? Não, porque a prioridade 0 é a melhor e a 3 aqui nessa simulação é a pior. Logo, o processo B vai continuar sua execução, o C vai aguardar aqui até que chegue o momento que ele tem a oportunidade onde a prioridade dele permita ele usar a CPU. Momento 10, aparece um outro processo. No momento 10, aparece o processo D. O D tem prioridade 1 e tamanho 7. Com essa prioridade 1, ele consegue tomar o processo do processo B? Não. Então, o B continua a sua execução, porque tem mais alta prioridade, e ele vai até o momento 15. Por que ele vai até o momento 15? Que ele iniciou no momento 4 e ele tem tamanho 11, e nenhum dos processos que estavam aqui na simulação conseguiram tomar a CPU dele. Então, no momento 15, em que o processo B conclui sua atividade, o escalonador precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo D, porque o D tem prioridade 1, os demais processos têm prioridade inferior, carrego o D, e ele precisa executar 7 ciclos de clock. Então, do 15, ele vai até o momento 22. No momento 22, o D conclui sua tarefa. O escalonador tem que selecionar alguém, ele vai selecionar quem tem melhor prioridade. Nesse caso, é o processo A, retiro o A daqui. Faltando 6 ciclos de clock, então o A vai de 22 até o momento 28. E no momento 28 só restou o processo C, com prioridade 3. Então ele é selecionado. No momento 28, ele vai até o momento 36. Legal. Então, o processo C foi o último e ele concluiu. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o tempo de espera e o tempo total desses processos e obter uma média para identificar quem teve o menor tempo, o algoritmo que teve o menor tempo de espera. Então, vamos fazer o cálculo. Agora, tem alguma diferença para calcular o tempo de espera, que é o tempo de espera. Ele não só observa o momento que surgiu o processo, mas a gente precisa observar qual é o momento que ele perdeu a CPU e voltou para a fila de hábito. Então, o tempo de espera é quanto tempo ele ficou na fila de hábito. A gente pode notar aqui que o processo A ele ficou 2 vezes na fila de hábito. Logo, o tempo de espera dele vai ser somado a esse tempo de espera aqui e o tempo de espera aqui. Bom, o processo A surgiu no momento 0. Então, o A surgiu no 0 e foi atendido no 0. Aqui ele esperou 0 tempos. Só que ele perdeu a CPU. Ele perdeu a CPU entre 4 até o momento 22. 22 menos 4 eu tenho que é 18. Logo, 0 mais 18, o tempo de espera de A foi 18. O processo B ele surgiu no momento 4. E ele também foi atendido no momento 4. Logo, ele esperou 0. O processo C chegou no momento 5. Só que ele só foi atendido no momento 28. 28 menos 5 dá 23. O tempo de espera de C foi 23. O processo D ele chegou no momento 10 e foi atendido no momento 15. Logo, 15 menos 10 dá 5, que é o tempo de espera dele. O tempo total é o tempo de espera mais o próximo ciclo desse processo. 18 mais 10, 28.
Processo B, tempo de espera 0 mais 11, que é o próximo ciclo, tempo total é 11. O C, tempo de espera é 23, mais o próximo ciclo, que é 8, o tempo total dele vai ser 31. O D, o tempo de espera é 5, mais 7, que é o próximo ciclo, deu 12. Agora, precisamos calcular a média do tempo de espera. 18 mais 0, 18. 18 mais 23, 41. 41 mais 5, 46. Dividido por 4, 11,5. Então, esse foi o tempo médio de espera do algoritmo de prioridade preemptivo. Bom, agora, por último, aí, a gente tem o algoritmo de Hold-Rob, né, que é o algoritmo de fatia de tempo, onde cada processo ele recebe uma fatia de tempo, que é baseado num quanto, para utilizar o processador. Quando o quanto se esgota, o processo entra numa fila, no final dessa fila. Além disso, ao ser criado, o processo ele vai também para o fim da fila. No momento da escolha, o escalonador ele funciona como uma FIFO. Então, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então, ele é um algoritmo que é semelhante a uma FIFO, só que ele tem uma fatia de tempo para cada processo. Então, se a gente definir que a fatia de tempo é 5, então o processo ele vai aguardar 5 ciclos de clock usando a CPU e, passou esse tempo de 5 ciclos de clock, ele vai ter que ceder a CPU para outro processo. Ele é um algoritmo preemptivo que define a ideia de justiça, dando direito para todo mundo ter acesso à CPU. Não possui postergação indefinida e as fatias de tempo elas são delimitadas por interrupções. O problema maior do Hold-Rob é definir qual o quanto que melhor se adequa à minha necessidade. Quando o quanto é grande demais, os processos interativos são penalizados e também pode se tornar uma FIFO. Quando o quanto é pequeno demais, o tempo gasto com chaveamento de contexto baixa a qualidade, a eficiência do escalonador de processos. Bom, aqui temos uma simulação com os mesmos números dos exemplos anteriores, com exceção à prioridade, porque aqui não é necessária a prioridade. Bom, vamos realizar aqui então a execução da simulação. Momento 0, chega o processo A, então carrego na fila de hábito, processo A com 10 ciclos de clock. Como não tem ninguém usando a CPU no momento 0, eu vou carregar o A para execução. O A tem tamanho 10. Ele vai até o momento 10? Não. Por que ele não vai até o momento 10? Porque nessa simulação o quanto é 5. Cada processo tem direito a, no máximo, 5 ciclos de clock. Ninguém pode usar mais do que 5 ciclos de clock em uma execução. Logo, então eu carrego o processo A no momento 0 para usar a CPU e eu sei que ele vai ter que ceder a CPU no momento 5. Então ele vai de 0 a 5. Porém, no momento 4 surge um outro processo, o processo B, que vai para a fila de hábito, e ele precisa de 11 ciclos para executar a sua atividade. Momento 5, surge um outro processo, o processo C. O processo C precisa de 8 ciclos de clock para realizar as suas atividades. No momento 5, acabou o direito do A usar a CPU. O que acontece com o A? Ele encerra? Não, ele volta para a fila de hábito, faltando agora 10 menos 5, que agora vai ficar faltando, então, 5 ciclos de clock para ele finalizar a sua execução. Legal. No momento 5, o escalonador precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê?
ele vai selecionar o processo B, porque o B ele é um processo que está mais antigo aqui na fila de hábito. Retiro o B daqui, chamo ele para execução, e eu sei que ele tem tamanho 11 e ele gostaria de usar até o momento 16, porém, como o quanto é 5, ele só pode ir de 5 até 10. Então, no momento 10, ele vai ter que ceder a CPU. Passou então o momento 6, 7, 8, 9, 10. No momento 10 surge o processo D. 7 ciclos faltando para a sua conclusão. Momento 10 também, o B encerra o período do quanto dele ele tem que ceder a CPU. Logo, o B volta para o final da fila de hábito e fica faltando 11 menos 5 ciclos que ele usou aqui. Então, logo, fica faltando 6 ciclos de clock para ele encerrar a sua atividade. Agora, o escalonador precisa selecionar alguém. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o C, porque o C é o mais antigo que ainda não usou a CPU. Lembrando, sempre eu vou olhar no algoritmo Rud-Rob, fatia de tempo, essa fila de hábito como uma FIFO na hora de escalonar. Então, ele é uma FIFO onde tem um quantum para determinar quanto de tempo cada processo tem. Então, no momento 10, quem está há mais tempo que ainda não teve direito a usar a CPU é o processo C. Retiro o C da fila de hábito, coloco ele para execução, ele tem direito a 5 ciclos. Apesar que ele tenha tamanho 8, ele vai ter que ceder a CPU no momento 15, que é onde esgota o quanto dele. Esgotou o quanto do processo C lá no momento 15, ele tem que voltar para a CPU, vai ficar faltando apenas 3, 8 menos 5, faltando 3 ciclos de clock, ele volta para a CPU, o escalonador tem que selecionar alguém. Quem ele vai selecionar? Vai selecionar o processo A, que está há mais tempo na fila de hábito. Ele volta, processo A, e ele vai de 15 a 20. No momento 20, o processo A encerra suas atividades, ele não volta para cá porque ele já encerrou. Ele tinha necessidade de 10 ciclos, ele usou 5 aqui e 5 aqui. Agora o escalonador tem que selecionar outro processo. Quem ele vai selecionar e por quê? Ele vai selecionar o processo D, que é o mais antigo, que ainda não teve direito ao uso da CPU. Então, o D tem tamanho 7, então ele vai ter que ir do 20 até o 25, e no momento 25 ele vai perder a CPU e ele tem que retornar, e ele vai retornar faltando apenas 2 ciclos de clock. Momento 25 acaba o quanto do D, é selecionado o processo B, que está há mais tempo, e o B, ele precisa de 6 ciclos de clock para encerrar, só que ele tem direito a apenas 5. No momento 30, ele tem que ceder a CPU e ele volta para a fila de hábito, faltando 1 ciclo de clock. Momento 31, o escalonador vai selecionar o processo C, está mais tempo, vai de 30, 25 até 25 mais 5 que tem direito vai até 30, o B. O C vai iniciar em 30 e vai até o momento 33. Chegou no momento 33, encerra a execução do processo C. Ele tem que ceder a CPU. Vai surgir um outro processo agora, vai ser chamado processo D. O processo D vai iniciar em 33 e ele vai até 35. Encerra o processo D no momento 35, restou apenas o B, faltando 1 ciclo de clock. B vai de 35 até 36. No momento 36, encerrou
então essa simulação. Agora a gente precisa calcular o tempo de espera e o tempo total. O tempo de espera do processo A vai ser calculado segundo o tempo que ele ficou na fila de ato. Lembrando, ele ficou uma vez aqui inicialmente e outra vez aqui durante a sua execução. O processo B já ficou na fila de ato 1 momento, 2 momentos, 3 momentos. E aí os demais também podem ter as mesmas características. Bom, vamos calcular o tempo de espera então do processo A. O A surgiu no momento 0, atendido no momento 0. Quanto tempo ele esperou aqui inicialmente? 0. Ele perdeu a CPU? Perdeu. Ele perdeu entre 5 a 15. Então, 15 menos 5 dá 10. Então, 0 mais 10. O tempo de espera do processo A foi 10. O processo B, ele chegou no momento 4. Porém, ele ficou aqui de 4 a 5 esperando. Teve que esperar um ciclo de clock. E do momento 10 até o 25, ele teve que esperar também, que dá mais 15 ciclos de clock. E ele perdeu a CPU entre 30 até 35, que dá mais 5 ciclos de clock. Daí eu somo. O tempo de espera dele foi 5, mais 15, mais 1, que dá 21. O processo C, ele foi chamado no momento 5, atendido somente no momento 10. Ele perdeu a CPU? Perdeu. Ele ficou de 15 até 30 sem a CPU. Aí eu calculo, então, 30 menos 15 vai dar 15, mais o tempo que ele teve que esperar do início, que foi 5. 15 mais 5, 20. Processo D, ele surgiu no momento 10. Ele foi atendido somente no momento 20, então ele teve que esperar 10 ciclos de clock. Ele perdeu a CPU novamente no momento entre 25 a 33. Ele então ficou mais 8 ciclos de clock na fila de hábito. Aí eu somo 8 mais 10, o tempo de espera do processo D foi 18. O tempo total é o tempo de espera mais o próximo ciclo. Então, 10 mais 10, 20. Do processo B, o tempo total é 21 mais 11, que dá 32. O processo C, ele teve tempo de espera 20, mais o próximo ciclo dele, 28. E o processo D teve tempo de espera 18, 18 mais 7, que dá 25 de tempo total. Bom, vamos somar esse tempo de espera e depois dividir por 4. Então, 10 mais 21, 31. 31 mais 20, 51. 51 mais 18, a gente tem 69. Dividido por 4, 17,25. Então, esse foi o mais longo. Então, o algoritmo que ele buscou maior justiça foi o que teve o maior tempo de espera também. Por quê? Porque ele ficou tirando um processo, colocando o outro e aumentando assim o tempo de espera dos processos. Bom, esses eram os principais algoritmos que eu queria abordar com vocês. Segue as referências, os materiais utilizados para a criação desse vídeo. Agradeço a sua participação e te aguardo no próximo vídeo. Se curtiu, se você gostou desse vídeo, curte ele aí, se inscreva no canal. Eu agradeço a sua participação. Obrigado.